Olá, amigos do Gelfa. Uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo convite. Um forte abraço. E como já é de costume, antes de iniciar os nossos trabalhos, vamos orar. Amigo Jesus, companheiro incomparável, assiste-nos nesta noite de estudo, onde possamos fixar os aprendizados e, acima de tudo, praticá-los. Te rogamos, querido amigo, amparar a humanidade, guiar-nos no caminho que devemos percorrer para o nosso crescimento evolutivo. Te rogando bênçãos e te agradecendo pelas oportunidades que recebemos a cada dia, a cada instante. Iniciamos o nosso trabalho desta noite com muita fé, com muita confiança e, acima de tudo, com muito amor. O nosso capítulo de hoje do livro Vinha de Luz é o 104, Nos Mesmos Pratos. Judas tem sido um personagem da história incompreendido. Através dos séculos tem sido odiado, considerado traidor. E numa tentativa de vingança pela traição de Judas, aos sábados de Aleluia, costumamos linchar o Judas, numa representação simbólica do olho por olho, dente por dente, de fazer justiça pelo ato cometido por Judas, como se nós também não errássemos, não nos enganássemos. Mas isso é uma demonstração do que ainda trazemos em nós. É uma demonstração de que não compreendemos a mensagem de amor do Mestre. Mas no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, ele vai nos narrar o seu encontro com Judas. Humberto narra nesse livro que ele, para escrever uma crônica, ele tinha o costume de conhecer o local onde a história ocorreu, de se familiarizar, de sentir a história. Então ele precisava estar no local para sentir essa história. E ele vai até Jerusalém, nessa viagem transcendental. Humberto de Campos já se encontra no mundo espiritual e ele faz ele vai até Jerusalém e, chegando lá, ele vê um homem sentado a uma pedra e ouve uma voz na acústica da sua alma lhe perguntando: sabes quem é aquele? É Judas Iscariotes. Então Humberto vai até ele, vai até este homem sentado na pedra para confirmar a sua identidade. Você é Judas Iscariotes? E Judas confirma. Então, Humberto pergunta se é verdade tudo o que está escrito nas Escrituras sobre ele. E Judas responde que em parte, porque os escribas à época não conseguiram captar os acontecimentos que estavam ali sendo executados, os interesses políticos e religiosos que faziam parte daquele momento da nossa história. Então, ele diz que ele era um apaixonado pelas ideias socialistas de Jesus. Isso são as palavras de Humberto de Campos, narrando a conversa com Judas. Judas diz que haviam interesses antagônicos. De um lado, era o interesse do Sinédrio de dominar o reino dos céus através da força, através do fogo. E o outro lado tinha o interesse dos romanos, que era de governar o mundo, de ganhar o reino da terra. E Jesus estava ali, antagonizando com essas duas energias, com esses dois desejos tão diferentes. Mas Judas, como apaixonado das ideias do Cristo, ele se precipita,
ele não tem paciência nem entendimento para esperar as coisas acontecerem. Ele considera o mestre alguém que não se envolve com as coisas políticas, nem com os interesses materiais. Isso é uma verdade. Mas acha que é preciso que esse reino seja logo implantado. Então, ele diz organizar uma revolta para que as coisas aconteçam mais rapidamente. Ele quer ver resultados mais rápidos. E o mestre só se interessa pelas coisas do amor. Então, ele se sente no papel de tomar frente desse movimento e também da liderança desse novo reino que será implantado segundo a sua visão. Ele toma a frente de tudo isso, vai, no pensamento dele, ele vai conseguir companheiros que possam administrar esse novo reino e o mestre ficará em segundo plano, porque essas coisas não são do interesse do mestre. Mas a intenção de Judas é apressar esse reino que Jesus falava e que ele nada desse reino compreendeu. Porque este reino não era um reino de poder, de força, de dinheiro. Era o reino do amor para brotar nos corações, do amor que seria construído ao longo da história. Não seria um reino construído assim, a ferro e fogo, na força, de supetão. Ele seria aos poucos compreendido e sendo construído dentro de cada alma humana. Então, nessa precipitação de Judas, nesse não entendimento da mensagem de Cristo, como nós também até hoje não entendemos, ele faz aquilo que estava escrito. Estava escrito que o mestre seria traído e crucificado. Mas Judas, com a sua ingenuidade, porque se ele não compreendeu a mensagem do mestre e ele vai entregar o mestre ao sinédrio, ele é ingênuo, porque ele também não sabia qual era o interesse desses homens. Ele achou que Jesus conseguiria se manifestar ali, ou teria interesse. Conseguiria não, porque se Jesus realmente fosse isso para acontecer, aconteceria. Mas que Jesus iria se manifestar da forma que ele esperava, e aí o reino poderia ser implantado, e ele administraria, consequentemente, este reino, porque Jesus não se envolveria com isso. Então, ele não pensava que o mestre, nem desejava que o mestre fosse morto, crucificado. Não era essa a sua intenção. Judas não fez nada disso por maldade, apenas por interesse, ingenuidade, precipitação, cheio de boa vontade, mas sem nenhum entendimento do que ali ocorria naquele momento da nossa história. Quem era aquele homem? Quem era o Rabi? Ele não tinha entendido. Mas alguém precisava desempenhar este papel para que tudo acontecesse como estava escrito. E ele, pela sua falta de vigilância, pelos seus interesses gananciosos, foi o artífice de tudo isso. Atraiu para si toda essa situação vexatória que levou muitas encarnações para uma recuperação. Judas, ao perceber o seu engano, carrega dentro de si um arrependimento, uma dor que só aqueles que traem uma causa, que traem um propósito tão grandioso pode sentir. Nós mesmos, nas nossas próprias traições, talvez não sejamos capazes de entender a dor que este homem carregou, porque ele se enganou. Então, Humberto de Campos pergunta:
Se o arrependimento foi o suficiente para que ele tivesse se recuperado, e ele diz que não. Ele diz que o arrependimento é a porta para a renovação. Então, é o início para a renovação. E ele, então, ao longo de várias encarnações, se recuperou de tudo isso. E responde que hoje ele não carrega, hoje naquele momento que ele estava ali com Humberto de Campos, que ele não carrega mais aquele peso da traição, que ele se quitou com a lei. Então, meus amigos, o que é importante aqui compreender nesta lição? Dos mesmos pratos. Traidor é aquele que come no mesmo prato. Quer dizer, que comunga do mesmo ideal, que faz parte do mesmo projeto, de um planejamento, de um desejo. Ele comunga, ele quer igual aquele grupo, ou aquela pessoa, ou aquela instituição a qual ele esteja vinculado. O antagonista, ele faz o papel dele, ele não é traidor. Ele faz o papel dele de antagonista. Ele não gosta de uma coisa, ele pensa diferente, ele não quer aquilo, ele vai lutar com todas as armas que tiver para conseguir combater aquilo que ele não aceita, que ele não quer que vá para frente. Ele está fazendo o papel dele de antagonista. Mas só trai aquele que comunga do mesmo ideal, que come no mesmo prato. Esse comer no mesmo prato está vinculado a um ideal, a um grupo, a uma comunidade, a uma religião, a uma doutrina. Então, Judas serviu de instrumento para aqueles que desejavam destruir o reino, a construção do reino dos céus dentro do coração da humanidade. Ele era a ferramenta. E os antagonistas precisam de ferramentas para construir ou para destruir uma obra e poder levar adiante os seus projetos de destruição de ideias, de pensamentos, de projetos. Seja esse projeto qual for, o antagonista precisa de ferramentas. Não sejamos nós essas ferramentas. E quantas vezes nós chegamos, nos afiliamos a um projeto, a um grupo, a qualquer trabalho, e vamos ali com muita boa vontade, assim como Judas, com muito amor, com muitas ideias, mas a nossa precipitação, o nosso olhar superficial sobre a obra que nós estamos ali querendo participar, ou já participando há algum tempo, não permite que nós tenhamos uma diretriz bem firme, não tenhamos equilíbrio nas nossas decisões. E aí chegamos muitas vezes cheio de ideias novas, querendo transformar aquele trabalho que para a gente está tudo errado e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa salvar um trabalho que já existe e que muitas vezes já está ali há muito tempo, dando certo, já dando frutos, e que foi à custa de lágrimas, de sacrifícios, de muitas dores que ele conseguiu ser construído, de muitas lutas. E aí nós chegamos, de repente, e achamos que nós sabemos fazer melhor, que nós podemos fazer melhor e que precisamos fazer isso para salvar aquele trabalho, que já está dando frutos, que já está caminhando e a gente nem percebe, porque a gente não se permitiu conhecer, perceber o que é que ali está acontecendo, se familiarizar, sentir. Se após essa análise nós percebermos que podemos contribuir de uma forma positiva, façamos, mas também descobramos qual a maneira mais correta, qual a maneira mais acertada, mais cristã de contribuir positivamente para o trabalho. O que faria o Cristo? O que faria o Cristo
que se visse isso aqui que eu estou vendo. Dá um tempo para esse conhecimento, dá um tempo para si mesmo, porque a gente chega nesses trabalhos com muita ansiedade, com muita pressa de ser útil. Levamos para essas situações as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, os nossos devaneios, as nossas inseguranças. E ali nós queremos ser úteis, cheios de boa vontade. Quero ser útil aqui, aqui eu vou poder fazer alguma coisa, porque o amor tomou conta de mim e eu quero salvar este trabalho. Não, aquele trabalho talvez não esteja precisando de salvação. Ele está precisando de discernimento, de pessoas que possam contribuir, de pessoas que possam dar o melhor de si, não o seu desequilíbrio, não a sua vaidade, alimentar a sua vaidade, não trazer para aquilo, para aquela tarefa, para aquela doutrina, para aquele grupo que seja de estudo, que seja um grupo de trabalhos manuais, que seja um grupo de trabalho, até um trabalho numa empresa, que nós não cheguemos com instrumentos de destruição, como instrumento dos antagonistas. Porque senão nós vamos estar ali comendo no mesmo prato e sendo traidores, porque só traem quem come no mesmo prato. E a gente não quer esse papel para a gente. É muito triste quando a realidade cair e o arrependimento chegar, quando a gente perceber que destruiu ou poderia ter destruído uma obra que levou um tempo imenso para ser construída. E aí, ó, um toque de mágica, nós chegamos. E ali nós implantamos desassossego, damos trabalho para as pessoas que estão envolvidas, para a espiritualidade. Muitas vezes é possível consertar as coisas, né? Aparar as arestas e a nossa interferência não seja tão prejudicial, mas outras vezes não tem jeito. Nós separamos, às vezes, grupos, dividimos os grupos em determinados trabalhos que estava ali tão coeso, e aí a gente chega e vai separando sem nem perceber. Não é maldade, não. Não é intencional, muito pelo contrário. É esse excesso de boa vontade, sem análise, sem um discernimento, sem um espírito de tranquilidade que traz essa perturbação. E claro, a gente abre um campo imenso para aqueles que querem destruir uma obra. Ali, em nós, eles percebem a oportunidade de destruir toda uma tarefa. Então, meus amigos, tenhamos cuidado, muito cuidado, para que não sejamos esses instrumentos, porque a gente não percebe. Eu mesma já fiz assim, eu já cheguei em trabalhos e que eu achava que eu poderia fazer muitas coisas, mas como eu já tinha um hábito de não interferir muito nas coisas quando eu chego logo em alguma coisa, eu calei. Embora minha cabeça, ó, tivesse a mil e eu quisesse trazer os meus pensamentos, mas quando o tempo passava e eu observava mais, eu percebia, não tem nada errado aqui, errado só tô eu mesma, sabe? Tá tudo fluindo bem, eu é que não tinha me dado tempo e agradeço aí a Deus que eu tenha me controlado para não trazer essas destruições, para que eu não seja o instrumento do antagonista, a ferramenta com a qual ele vai trabalhar para destruir uma obra. Mas, com certeza, em algum momento, também acontece o contrário. A gente quer defender um trabalho de alguém que chega com essa postura e isso a gente acaba também prejudicando. A gente quer se achar que aquilo ali é o nosso dever defender, mas claro que é, mas defender com amorosidade. Entregar também, muitas vezes, na mão daqueles que sabem mais do que nós, que nos orientam e nos acompanham, ter confiança neles e ter tranquilidade, ter equilíbrio, para que essas forças que chegam desequilibrantes, desarmoniosas, não encontrem campo também em nós, os que nos consideramos já os trabalhadores de algum tempo, de alguma tarefa. Então tenhamos muita atenção, porque
no momento que estamos vivendo agora, isso é muito mais importante do que já foi até agora, até há pouco. Sempre foi importante, mas hoje essa atenção tem que estar redobrada, porque nós estamos sendo muito vigiados, nós estamos sendo muito utilizados por aqueles que desejam destruir a obra do Cristo. Cuidado, nós somos os espíritas. Cuidado, muita atenção com as nossas tarefas, com o empenho que nós tenhamos na obra na qual nós estamos participando. Porque um desequilíbrio, uma frestinha de janela aberta, e nós viramos esse instrumento de desordem. Então, Emmanuel nos traz essa lição como um chamamento de atenção. Em todo momento, a gente precisa estar vigilante, atento a nós, não ficar se preocupando com os outros, não, atento a nós, às nossas atitudes, para que aí a gente possa entender, às vezes, o processo que está acontecendo com o outro. E também estar preparado para que no momento em que uma ameaça chegue às nossas tarefas, nós estejamos capacitados para neutralizar e também capacitados para nos neutralizar e não nos deixarmos ser instrumentos. Então, é com essa mensagem de atenção, de vigilância, de amor que o Mestre nos trouxe e a gente ainda não compreendeu. A gente julga Judas, a gente acha que ele foi traidor. Nós também somos traidores em algum momento de nossas vidas, com essas desatenções, esses descuidados. Somos traidores também. Entendamos este personagem que sofreu, que foi uma missão muito triste, ser instrumento de destruição. Mas a obra do Cristo não foi destruída. Era preciso que tudo isso acontecesse para que ele crescesse. Infelizmente, por invigilância, Judas atraiu esta responsabilidade de cumprir com o que estava escrito, que o Mestre seria entregue e crucificado. Alguém tinha que fazer, e ele atraiu para si essa tarefa. Então, tenhamos compreensão, tenhamos amor por nós mesmos e pelo próximo. Nós erramos tanto quanto. Se não erramos numa coisa que o outro erra, erramos em outra, que talvez aquele também já não erre mais. Estamos em aprendizado, estamos em luta, estamos em crescimento. E não vamos deixar que a nossa precipitação, a nossa vontade de ver algo pronto, acabe com todo o projeto. E lembremos, o projeto não é nosso, é de Deus. Nós somos as ferramentas do bem que Ele utiliza. Então, nos mantenhamos como ferramentas do bem e não como ferramentas daqueles que não querem que o bem seja implantado. Então, meus amigos, uma boa noite e um grande abraço no coração de cada um de vocês. Que Jesus continue sempre a se manifestar em nós, através da nossa boa vontade equilibrada, da nossa boa vontade analisada, pensada, harmoniosa. Fiquem com Deus e uma boa noite. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. E punde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa Santíssima Imagem.